Levar o pensamento a Deus, vamos orar para que possamos unir nossos pensamentos, criar uma sintonia adequada, estudarmos o Evangelho, a doutrina, a vida e melhorar o nosso sentimento, porque a finalidade da religião é melhorar o homem, é levar o homem a Deus, melhorando-o dia a dia. Segundo os ensinos de Jesus, a salvação da alma, conforme proposto por ele, se conquista com a prática da caridade. Mas deram interpretações outra aos ensinos de Jesus, dizendo que para ser salvo é preciso crer em Jesus. Mas isso aí são interpretações que nós não concordamos. Mas os estudiosos e religiosos assim pensam. Como o Espiritismo não é uma religião, o Espiritismo é apenas uma ciência, um estudo da alma. O próprio Allan Kardec foi questionado quando ele apresentou o Espiritismo, e em debates em Paris, ele deixou claro, se o Espiritismo fosse religião, teria que ter sacerdote, teria que ter dirigentes com hierarquia, teria que ter toda a sequência que uma religião exige. No Espiritismo, ninguém é chefe de ninguém. Cada um pode pegar as obras básicas, estudar e dizer, vou praticar o Espiritismo, independente. Porque é uma ciência, é um estudo. Porém, há uma união de pessoas em torno do estudo da doutrina, para evitar que dificulte o entendimento de uma pessoa só, uma isolada. Uma pessoa que estudasse isoladamente teria certas dificuldades. Então é preciso se unir. Além de nos unirmos numa casa espírita, também as casas se unem entre si em federações, associações, uniões, para dividir, estudar, ampliar, compreender melhor os conhecimentos da ciência espírita, realizando congressos e estudos mais profundos da doutrina espírita. Hoje o Espiritismo conta com centenas e quase 1 milhão, quase uma milhar, quase 1000 livros psicografados, porque só o Chico Xavier deixou 420, só o Chico Xavier. Outros médiuns, cada um foi recebendo um pouco, somando todos, já está por volta de 1000 livros psicografados. Se passou, não sei, certo? Mas em torno de 1000 já temos. Esses livros trazem notícias do mundo espiritual, contando para nós como é a vida do lado de lá, tá? Do jeito que ela se desdobra do lado de lá. Além dos livros, nós temos aqui os espíritos que se comunicam através de vários médiuns pelo Brasil afora, e se comunicam através dos médiuns quando estão sendo socorridos, contando como viveram depois que saíram do corpo, se foram socorridos ou não. Os que foram para o mundo espiritual moravam nas cidades espirituais e resolveram não ficar mais lá, se rebelaram e voltaram para andar sobre a terra perdendo tempo. Tem espírito assim. Aqueles que tinham uma mente doentia e quando desencarnaram foram para as suas regiões apropriadas, que são as regiões umbralinas, e sofreram por lá anos e anos, saíram de lá e hoje estão por aí zanzando, vêm, se comunicam aqui, são encaminhados para as cidades espirituais. E alguns não aceitam e voltam e vão contando. E os conhecimentos, então, que nós vamos adquirindo, são vastos os conhecimentos, para que possamos analisar a vida. Diante de toda essa ciência espírita, realizando materialização de espírito assim, você vê o espírito materializado, cumprimenta as pessoas, tira cópia da arcada dentária para comprovar, tira impressões digitais. Os espíritos, quando fizeram materializações, tanto aqui na União Espírita Paraense, quanto em Minas Gerais com Chico Xavier,
quanto também em Minas, no Rio e no Nordeste com o Peixotinho também, quanto com o doutor Arthur Conan Doyle, o Sir lá da coroa inglesa, né, fez, tá? Quanto quando o doutor William Crook, o cientista William Crook, o inventor do tubo de imagem da televisão, também era pesquisador de espíritos, quanto muitos outros pesquisadores, o russo Alexander Aksakov, que ele era diplomata e montou um instituto só para pesquisar a existência de espírito. E com isso ele fez materializações, ele convidou e até custeou as passagens dos médiuns dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, na época, e até da Itália, para irem à Rússia, se unirem a ele, e lá no Instituto faziam sessões de materializações, confirmando a presença dos espíritos. E os espíritos materializados, visíveis, cumprimentando as pessoas, e você olha para o espírito e diz, mas você tá, vamos imaginar aqui, tá? Você está com cara de ser o Juscelino Kubitschek, que foi nosso presidente. E isto sou eu mesmo. Ah, você é o Juscelino Kubitschek? Sou eu. Fui o presidente do Brasil. E daqui um pouco, quando você se dissolver aí, que certeza eu tenho que o Juscelino esteve aqui? Ele simples, me dê aí o papel e tinta, eu vou deixar as impressões digitais, você manda conferir. E assim fazem, tá? Me dê gesso e eu vou tirar cópia da minha arcada dentária para você levar no dentista e ele vai conferir. E tem a outro, agora temos a pupila, né? E outros dados. Na época que fizeram as materializações, ainda não tinha uso da pupila, mas agora deveria trazer máquinas modernas para também medir a pupila, porque o espírito se torna visível, como eu estou aqui, tá? Então a ciência espírita está cheia de obras comprovando a existência de espíritos, e a lógica, a razão e o bom senso também comprovam. Então nós da doutrina espírita não estamos aqui para praticar religião, e sim para estudar cientificamente a alma humana e as consequências das nossas atitudes na nossa alma. Aquele que agiu desta ou daquela maneira em outro período, hoje como está vivendo? E como é que funciona a lei de Deus sobre nós? Dizem os espíritos como ela funciona. E nós vamos verificando se é verdade, se joga mesmo, e vamos confirmando. Então, estudem a ciência espírita e compreenderão como a vida funciona. Hão de dizer, mas não é como está lá na Bíblia? Não. A Bíblia foi muito útil, deve continuar servindo de repositório de sabedoria, mas ela foi para um tempo, um período que a humanidade não podia compreender nada além daquilo, tinha de ser daquele jeito, tá? E Jesus também só falou o que podia falar, não falou mais do que aquilo porque não podia. Você já imaginou você chegar em alunos ainda? A minha neta está estudando a 5ª série e ela disse para mim, querido, ela me chama de querido, querido, eu estou aprendendo lá sobre a história do Brasil e tal. Eu digo, isso, o que você aprendeu? Que o Pedro Álvares Cabral fez isso, fez aquilo, descobriu papai e tal, aquelas coisas todas que nós aprendemos no 5º ano, no 6º ano, tá, mas quando ela tiver no 2º grau, né, que hoje é chamado de ensino médio, aí ela vai entender por que Pedro Álvares Cabral veio, o que levou Pedro Álvares Cabral a fazer aquilo, os problemas que tiveram com outros navegadores, os interesses do mundo sobre aquilo. Ela vai estender o conhecimento dela, não vai ser o mesmo agora. E quando ela estiver estudando, por exemplo, História Universal, vamos imaginar que ela resolva fazer a faculdade de História, né? Curso de História universitário. Aí lá no curso de História, ela não vai estudar o que o 2º grau ensinou, ela vai estudar questões mais profundas ainda. E vamos imaginar que ela se forme em História, aí ela queira estudar o pós-graduação, aí ela vai descobrir mais ainda. E vamos imaginar que ela queira ser doutora em História, aí ela vai estudar mais ainda. Vocês estão entendendo? São vários níveis de entendimento. E a pessoa pega no dia de hoje
abre o livro falado para o povo hebreu há 3.000 anos atrás e quer que seja daquele jeito no dia de hoje. Claro que não é. A ciência já se expandiu. Quem quiser ficar na sua religião pensando que é daquele jeito, fique. Porque nosso propósito não é mudar a religião de ninguém. Nosso propósito é estudar a ciência espírita para afirmar a nossa fé, e nós, com fé viva, poderemos vencer as dificuldades da vida. E são muitas. As dificuldades são tantas que exigem uma fé bem sólida para que possamos vencer, tá? E levar o amor às pessoas, a compreensão, melhoria de vida para as pessoas, porque a ignorância é a mãe de todos os males. Já dizia Sêneca na época de Jesus, tá? E continua sendo, tá? Jesus também se referiu sobre a ignorância quando disse: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo o Espiritismo, nós nos libertamos de muitos conceitos antigos que nos escravizam até pela nossa ignorância, tá? Mas Jesus disse assim, num do trecho: orai e vigiai para que não entreis em tentações. Apenas disse isso, orai e vigiai. Bem, orar e vigiar. Agora vem os Espíritos e diz: orar é orar, vigiar é vigiar. Ou seja, tomar cuidado com os nossos atos, andar atento, tá? Não ceder facilmente a tentações, vigiar mesmo, para que não nasça dentro de nós nenhum mau desejo, nenhum vício, ou seja, cuidar do nosso comportamento, viver um comportamento adequado, conforme as leis da natureza, conforme as leis de Deus. Todas as leis, tanto morais, ensinadas pelo Evangelho e pelos Espíritos superiores através da doutrina, quanto as leis da natureza, são leis de Deus. As leis da física, da química, da biologia, tudo são leis de Deus, porque tudo pertence ao universo controlado pela inteligência maior, que nós tratamos por Deus. Hoje nós sabemos o seguinte: nós espíritos vivemos numa determinada sintonia. O espírito inferior pensa no mal, porque ele é inferiorizado, ele não sabe amar, não quis aprender ainda, então ele pensa no mal, ele pensa em tolices, ele gosta de ver o sofrimento alheio, ele gosta de ver confusões, ele gosta de ver as pessoas sofrendo, ele se dá mal, quer ver os outros se dar mal também. Então esse espírito, ele anda numa sintonia baixa, um sentimento baixo. Se nós, seres humanos, também agirmos assim, ficar com alegria quando o vizinho bate o carro, com alegria quando alguém deve e não pode pagar, com alegria com alguém que passa fome, dando cordas a discórdias, usar a língua para falar maledicências, em vez de usá-la para se controlar, não, solta e fala o que não convém. Usar os olhos para ver o que não convém, viver nesta mesma sintonia. Quem estará sintonizado conosco? Os espíritos inferiores, os que pensam igual a nós. Mas se nós dissermos: não vou agir assim, eu vou respeitar o direito dos outros, eu vou respeitar a religião alheia, eu vou orar por quem não gosta de mim, conforme ensinou Jesus: amai vossos inimigos, orai por aquele que te calunia, que te persegue. Eu vou fazer tudo certo, mesmo que a pessoa me prejudique, eu não vou carregar ódio contra ela, eu vou pagar minhas contas direito, então não vou fazer despesas além daquelas que eu posso pagar. Eu vou ser uma pessoa correta e viver sempre com um bom pensamento. Surgindo uma oportunidade de fazer o bem, vou fazer o bem. Ora, eu estarei numa sintonia que será a mesma dos espíritos amorosos. A mesma que os espíritos amorosos têm esse tipo de pensamento. Eles só pensam no bem. Então eu vou pensar como eles. Diz os espíritos então: você recebe influência de espírito todo dia, toda hora, a cada momento. Agora você que escolhe. Se você pensar no mal, os espíritos inferiores vão te influenciar para o mal. Se você pensar no bem, os bondosos vão te influenciar para o bem.
Então você que escolhe, mas há influência todo dia? Há, todo dia. Na rua há mais espíritos zanzando pela rua do que gente transitando. Tá? Em todo local é assim. A população de espíritos que está sobre a terra é maior do que a das pessoas encarnadas, ou seja, dos espíritos encarnados. Tá? Os desocupados sobre a terra é maior, é em maior número. E onde então estão os outros? Estão nos umbrais, sofrendo, fazendo os outros sofrer, e estão nas cidades espirituais, trabalhando, estudando, progredindo. A Terra possui um contingente de 30 bilhões de espíritos aproximadamente. Nós temos 7 bilhões encarnados, praticamente 8 desencarnados zanzando sobre a Terra, já são 15, tá? Temos em torno de 6 a 7 bilhões nas regiões de umbrais, já são 22, e 8 do lado de lá, trabalhando e fazendo bem, ajudando os que necessitam de socorro. Eles influenciam, sugerindo, por exemplo, eles aproveitam as nossas tendências. Vamos imaginar que há uma pessoa que tenha uma tendência de falar da vida alheia, goste de falar da vida alheia. Então eles encostam e dizem: opa, este daqui gosta de falar mal da sogra. Alguém vai dizer: mas de sogra é permitido. Não faça isso com a sogra. Tem sogra que é pessoa bondosa, tem nada disso, é brincadeira dos homens. Aliás, não só dos homens, as mulheres também, mas isso não passa de brincadeira. A sogra merece todo o nosso respeito e existe sogra sim correta, tá? Aí diz: vamos falar mal da sogra. Sim, fale mal. Aí ele bota defeito, fala mal da coitadinha, às vezes desnecessariamente. Vem um espírito inferior e vê ele com essa intenção e ajuda ele. Fale, dá corda para ele. E fala do vizinho, fala do colega de trabalho, fala de todo mundo, porque ele pegou o vício de falar mal dos outros. Então o espírito explora aquela tendência. Se eu tenho a tendência de me embriagar, e o espírito chega e logo vê na minha mente que eu tenho essa tendência, ele sugere para mim: beba, beba. E já vem algum espírito inferior e quer beber comigo, encosta em mim para puxar o teor alcoólico. E eu cedi, porque eu gosto de beber, ele me influenciou, eu comecei a beber. Então eles influenciam? Influenciam demais. Imagina os senhores se não influenciassem, seria o caos. Ora, nós estamos andando por um caminho, enfrentando uma dificuldade, precisamos passar por ali. O que nós fazemos? Nós oramos, pedimos a Deus: Senhor Deus, me ajude, eu preciso chegar lá, estou receoso dos perigos, me ajude a fugir dos perigos, ou me afaste do meu caminho esses perigos. O espírito adiantado vai atender a minha prece e vai tentar me ajudar de todas as maneiras para que eu fuja do perigo. Agora, se eu não recebesse influência nenhuma, como é que esse espírito iria me ajudar? Como é que Deus iria me ajudar? Não haveria como. Que adiantaria eu orar? Na hora que se estabeleceu orai e vigiai, já está dizendo: Deus quer te influenciar, Deus quer te ajudar. E quem faz o trabalho de Deus não é Deus em pessoa, são os espíritos adiantados. Na Bíblia aparecem os anjos, que são os espíritos brilhosos em luz, que os videntes viam, achavam bonito, e na nossa tradução os chamaram de anjo. Mas anjo nada mais é que espírito em latim. Espírito, chama anjo. Então, na Bíblia aparece isso, os anjos ajudando as pessoas em nome de Deus. Hoje nós sabemos que são os espíritos adiantados, os mais adiantados do que nós. Não são tão adiantados assim, perto do que se tem que conquistar, mas são adiantados em relação a nós. E eles vêm e nos induzem ao acerto. Eles influenciam? Influenciam. Se nós abrimos o coração para fazer o bem, eles nos influenciam para o bem. Se nós quisermos optar pelo mal, eles se afastam imediatamente. E logo vem o inferior e encosta em nós e nos mostra o caminho do mal. Depende da gente aceitar ou não. O espírito André Luiz conta em uma de suas obras que
eles vieram socorrer uma família. Socorreram, e uma das integrantes da família estava trabalhando numa boate, mas não era como prostituta, e sim como serventuária, como empregada da boate, certamente no caixa da boate, cuidando da limpeza, mas ela acostumou com aquele ambiente e começou lá na boate a agir com mau comportamento, e foi caindo para o caminho da prostituição e já estava adiantada nesse setor. Aí a família dela orou por ela e eles vieram e viram que ela estava pedindo para ser atendida numa dor de cabeça, que ela tinha uma enxaqueca imensa, e eles trouxeram a medicação e tudo para curá-la. Tiraram ela do corpo, levaram para um local para tratá-la, e o dirigente disse: não podemos curar a enfermidade dela. Por quê? Porque senão ela vai continuar na vida de prostituição. Então convém deixar ela sofrer com essa dor de cabeça, para ela se afastar da boate e vir para casa. Quando ela estiver em casa, depois de uma semana se tratando da enfermidade, aí nós vamos curá-la. Veja só, a intenção de socorrer a pessoa. Eles influenciam? Influenciam, e muito, tá? Nas orações que nós pedimos, como eu já disse, os bons indicam-nos o caminho. Por que que os bons nos indicam o caminho? Porque eles leem nosso pensamento. Eles são espíritos mais avançados que nós, e de acordo com o nosso sentimento, com o momento que nós estamos ali, eles chegam, se põem do nosso lado e lê. Ele diz: esse cidadão aqui foi isso noutra encarnação, ele trouxe prova de passar por isso, ele sabe, vê tudo que nós estamos passando, ele precisa passar ainda certa dificuldade, aí analisa e nos ajuda. Se vem um espírito inferior, ele não pode analisar nada disso, ele simplesmente incita o mal. Isso que o espírito inferior faz. Por isso que é vigiar, orar e vigiar, para fugir dos espíritos inferiores. Como eu disse, eles aproveitam nossas tendências. Eu tenho a tendência de beber, vem espíritos beberrões e me incitam a beber. Entro num bar e digo: põe uma cerveja. Aí reúne 2, 3 espíritos querendo beber comigo a cerveja. E bebem, no bar bebem, porque no bar nunca estamos só. Sempre há alguém lá querendo beber com a gente, de espíritos. E se nós colocarmos, por exemplo, uma dúzia de cerveja lá, depois de 2, 3 horas papeando, e vamos pedindo uma, pedindo outra, de repente vamos contar vantagem e dizer: veja, bebi 12 e ainda consigo fazer um 4, não caio. Não é assim que falamos? É porque certamente tem 5, 6 bebendo comigo. E aí aqueles 5, 6, cada um suga um pouco do teor alcoólico, e eu não fico tão bêbado assim. Eu dividi com eles o teor alcoólico, e eu saio contando vantagens. Então, o bom mesmo é aquele que bebe uma cerveja e já começa a sentir os sinais, dizer: epa, não posso passar disso. Porque não pode mesmo, né? A bebida não está proibida, o abuso é que é proibido. Então, os espíritos influenciam e muito. Quando nós dormimos também, nós somos atraídos, saímos do corpo levemente. Fora do corpo, nós somos atraídos pelo nosso magnetismo do nosso pensamento. Se existir um grupo de espíritos beberrões próximo da minha residência, e eu, ao sair do corpo, levando também o desejo de beber, eu vou bater naquele grupo. A atração é imensa. Quando vejo, estou lá no meio deles. E eles oferecem bebidas e eu participo, porque eu tenho o hábito de beber quando estou na carne. E em espírito vou beber também, junto com eles. Quando eu volto para o corpo, eu volto meio grogue. Acordo e digo: ai, estou com uma dor de cabeça danada. Aí começo a ter sonhos esquisitos. Quando nós então não policiamos as nossas atitudes, até mesmo antes de dormir, devemos orar e botar na mente: eu não quero vícios em minha vida, eu preciso me modificar, porque eu preciso tocar a minha encarnação com sucesso. Então eu tenho que eliminar vícios.
Por que vou ficar me misturando com pessoas de mau pensamento, de péssimas atitudes? Não posso admitir isso, tá? Ora, além da bebida, eles observam uma pessoa que tem impaciência. Não sei esperar. Quero furar a fila de todo jeito. Eles incitam. Fure! Você é melhor, rapaz. Para com isso. É só trouxa que entra em fila. Diz isso na nossa cabeça. De repente nós queremos furar a fila. Tá? É só bobo é que paga a sua conta em dia, cara. Que isso? O sujeito acaba atrasando. Todo enquanto é tipo de erro, nós estamos sujeitos a praticar se nós não levarmos a sério a vida, tá? Se nós vivermos atrás de frivolidades, os espíritos também, os inferiores se juntam a nós, então devemos fugir disso. Quando nós estamos então dormindo e somos pessoas do bem, nós pedimos a Deus que durante o sono, queremos aproveitar aquele momento de sono para aprender algo de bom, para melhorar nossas atitudes. Aí, dormimos, saímos do corpo, os espíritos adiantados nos levam, seja para o mundo espiritual, ou seja para as casas espíritas que têm cursos à noite, e nós vamos participar de cursos fora do corpo. Participamos, aprendemos, e voltamos para a matéria mais confiantes. No outro dia temos mais fé do que tínhamos, mais ânimo para o trabalho, mais desejo de concórdia, porque nós aproveitamos o sono da noite para melhorar, para aprender, para adquirir virtudes tão necessárias, tá? Muitos espíritos disseram que queriam se comunicar, e o Chico Xavier desenvolvia um trabalho de psicografia. As pessoas iam lá, sentavam no salão, e o Chico se concentrava, e o espírito se comunicava, tomava a mão dele e escrevia uma mensagem. O Chico não sabia quem estava escrevendo. Terminava de escrever, alguém do lado que estava auxiliando muitas vezes, algumas vezes era o próprio Chico que pegava e lia assim: Maria Medrado de Souza. Eu, a pessoa gritava, eu, é meu parente que já morreu há 10 anos, pois é, Maria Medrado, para você. Aí entregava, aí ela lia e via a carta que o espírito mandava através do Chico. Os espíritos disseram que queriam falar com um parente, porque o parente estava muito inquieto, cheio de problemas, sobre a morte do parente que tinha ido, claro. Papai morreu assim, a culpa foi sua, você lá no trabalho com ele se descuidou, por isso que ele morreu, por isso caiu aquela viga sobre ele, matou por culpa sua. Aí ficava com raiva um irmão do outro, por causa desses acontecimentos que ocorrem no seio da família. Eu citei um exemplo, claro. Aí o espírito que havia desencarnado, vendo que tinha uma grande discórdia na família envolvendo ele ia no familiar e dizia, vá ao Chico. E o familiar às vezes não ia. Aí ele esperava o familiar dormir. Quando dormia, saía do corpo, acertava, você vá ao Chico Xavier, que lá eu vou falar com você. Deixava bem claro. Daí no outro dia o sujeito acordava e dizia, me deu uma vontade de ir ao Chico Xavier, estou com uma vontade de ir ao Chico Xavier, eu acho que eu vou lá, para tirar isso a limpo. Vamos ver se o papai se comunica por lá. E ia, quer dizer que no fundo a vontade de ir ao Chico já vinha da onde? Da sugestão do espírito. O parente que queria se comunicar. O cidadão ia, sentava lá atrás, porque não se podia fazer mais que isso, e o Chico, e ele se colocava na fila, porque quem controlava a fila eram espíritos do grupo de Emmanuel, e controlava e deixava eles comunicar, eles comunicavam, e de novo, fulano de tal, entregava para ele a comunicação. Então, tudo isso é para mostrar que os espíritos influenciam em nossas vidas. Todos querem influenciar. Os bons querem nos influenciar para o bem, para que possamos evoluir, para amar. Os maus querem que a gente entre no time deles, pratique o mal também. E com isso vamos sofrer. Então, depende, tá?
Existem pessoas que têm provas difíceis, provas suportar ingratidão de filho, provas de desemprego às vezes demorado, para que a pessoa deixe o orgulho de lado e entenda, busque um pouco de humildade. Muitas vezes a pessoa precisa de uma religiosidade e ela, estando com a mesa farta, ela não busca. Aí é preciso ela entrar numa situação difícil. Tudo isso são provas que às vezes a espiritualidade estabelece com o nosso consentimento, para que possamos passar essas dificuldades e melhorar a nossa maneira de ver a vida, tá? Então, quem é que precisa muito da doutrina espírita? Os que têm grandes aprendizados, os enfermos. Quem é que vai suportar uma dor prolongada sem conhecer a doutrina? Suporta, mas sofrendo. Conhecendo a doutrina, sofre muito menos. Sofre muito menos, entende muito mais da vida, tá? E o lado difícil é facilmente vencido. Por isso é preciso estudar a doutrina espírita. Entendendo como funciona a vida, o voo 447 do avião Airbus, que saiu, gostaram do Airbus? Que saiu de Rio de Janeiro e ia para Paris. Se não me engano, foi no dia 31 de maio de 2009. E este avião caiu no Oceano Atlântico um pouco depois de Natal, né? Quando distanciou um pouco da cidade de Natal, última cidade nossa, né? No canto superior do Brasil, o avião caiu. E um rapaz que ia tomar esse voo chegou no aeroporto correndo de táxi e pegou a mala e saiu correndo e chegou lá, a moça: "Ih, moço, faz tempo que terminamos o check-in, não podemos receber mais nada." E ele correu lá para entregar a passagem, ver se conseguia ainda. "Não, moço, já foi encerrado o embarque, o avião já está com as portas fechadas e já está manobrando para decolar, não é mais possível pegar o avião." Ele ficou muito triste, chateado. "Meu Deus, por que eu perdi o avião?" Começou a analisar: "Eu me distraí com a televisão, esqueci de cuidar da hora certa, quando lembrei estava em cima da hora, mas por que eu fui descuidado? Demorei a adquirir essa passagem para ir a Paris." Mais tarde ficou sabendo a notícia que o avião tinha caído no oceano. E ele então: eu então escapei, que bom que eu perdi o avião, que bom. Aí não sabia se tinha sido uma sorte ou até um mal. Na hora ele ficou chateado porque perdeu o avião, falou algum palavreado desajustado lá, né, contra as autoridades, mas a culpa era dele, certo? Depois ele viu que foi uma bênção ele ter perdido o voo, porque deixou de desencarnar. Eis que uma vizinha dele é espírita ainda, no Rio de Janeiro, e frequenta um centro espírita de renome no Rio. E ela perguntou à direção espírita: "Aquele moço assim, perdeu o voo, os outros tinham de desencarnar?" Aí a resposta veio: tinham. Todos que estavam no avião tinham desencarne previsto naquele dia. E aquele avião seguiu o trajeto que Deus estabeleceu. Todos resgataram dívida no oceano, com afogamento, precisavam morrer daquela maneira. Mas e fulano? Ele não tinha e nem é agora, está longe. O Espírito respondeu: está longe. Quer dizer que por que ele perdeu o voo? Porque quando ele não tem o programa, o Espírito guia dele vem e diz na mente dele, ajuda ele a se atrasar, dá um jeito dele perder o voo. Muitas vezes o que ocorre é que nós somos teimosos. Por exemplo, eu chego no aeroporto e vejo lá um avião parado. Para onde vai esse avião? Para Manaus. Um exemplo, vou para Manaus. Compro a passagem nesse voo. Depois que eu comprei a passagem, estou dentro do avião, o avião já está decolando, como eu já vi muitas vezes. Aí dá-lhe as pessoas fazer aqueles sinais, né? Lá dentro do avião e... Aí uma vez eu estava viajando de São Paulo para cá, no último voo, aí eu disse assim para a pessoa: agora não adianta. Aí ela: como assim?
Você devia ter orado antes de comprar a passagem. Aí, por quê? Moço, você optou por comprar a passagem, comprou a passagem, não orou, não falou nada com o Espírito guia, nem com Deus, nem com Jesus, nem com ninguém. Tomou a decisão sua, entrou no avião. Se esse avião tiver que cair, moço, vai cair com você, com karma ou sem karma, você que escolheu. Ah, é? Isso é possível? É. Quando a pessoa se descuida. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Ora, a pessoa não vigiou, aí caiu, ela desencarnou antes da hora. Mas, se ela, antes de comprar a passagem, que eu recomendo, nunca compre a passagem sem orar. Diga a Jesus: Senhor Jesus, estou planejando viajar amanhã para Brasília. Vou comprar a passagem direto no aeroporto. Me ajuda, Senhor. Se devo ou não, se estou correto ou não, peça ajuda a Jesus e vá comprar a passagem. Se você chegar lá, tiver vaga, comprar passagem, pagar direitinho, no outro dia você pega o carro direito, vai para o aeroporto, pega o avião, aproveite e ore, agradecendo a assistência de Jesus, e ore também, porque se o avião cair, é porque você tinha de cair, porque você orou antes, tinha de morrer junto naquele acidente. E também o Espírito guia seu vai estar lá te aguardando, na hora que você sair do corpo, ele: venha, vamos te socorrer. Se você tiver a mente ligada ao bem, porque se tiver com a mente ligada a coisas ruins, nem o nosso Espírito guia vai conseguir nos ajudar, porque nós vamos ser puxados pelo magnetismo, pela sintonia da nossa mente, vamos bater nos umbrais. Eu estou com a mente cheia de maldade, o meu espírito protetor não vai poder me ajudar, porque a minha mente é prioritária, ela me puxa para a região que eu devo ir. Aí, fazer o quê? Então, dica: ore antes, tá? Ore antes de tomar a decisão. Nós temos a mania: eu vou fazer tal coisa, aí decidi que eu vou fazer. Aí depois que eu já estou fazendo, é que eu peço a Deus ajuda. Ora, eu decidi, ou então eu estou na porta, início de começar uma situação, e oro dizendo: opa, vamos inventar aqui uma situação. Opa, vou viajar de férias para Salinas. Amanhã, vamos, tudo certo e tal. Estamos todos assanhados para viajar para Salinas, não é mesmo? Vamos passar o fim de semana lá e tal. Tudo bem. Resolvemos ir para Salinas. Aí alguém é espírita e diz: rapaz, nem oramos ainda. É mesmo? Vamos orar. Aí na hora que a gente entra dentro do carro, as 5 pessoas dentro do carro, resolvemos orar. Oramos. Aí vem o espírito e põe na mente: não vá, não siga a viagem, vai ter problemas. Aí a gente não escuta a palavra do espírito dizendo isso, a gente sente que não pode, porque o espírito não pode dizer claramente, ele não pode, senão nós ficamos viciados. Ele induz a gente a dizer: não vá. Aí nós entendemos que não é para ir. Aí alguém do carro lá diz assim: eu não sei, estou quase não indo com vocês, acho que essa viagem não é uma boa para nós não, deveríamos ir no outro domingo, não agora. É mesmo, né? Eu acho, eu também não estou com muita vontade não. Aí os outros 3: que nada, seu bando de mole, nós não oramos, então está tudo bem. O Espírito veio e deu a resposta, mas é mesmo, já programamos, vamos. Quando a gente ora, a gente na verdade não está pedindo sugestão a Jesus não, a gente está querendo que Ele aprove o nosso plano. Já reparou que é assim? Eu já fiz um plano de Salinas, que no fundo estou querendo que Jesus bata o carimbo e diz: aprovado, né? Mas às vezes não está aprovado, porque vai acontecer alguma coisa de ruim, e nós não estamos com aquilo previsto no nosso caminho. Não é preciso passar por aquele acidente, não é preciso. Por que eu vou? Então devemos orar e esperar a sugestão de Jesus. Estou andando numa rua, indo num local que eu preciso ir, não há outro jeito, é de madrugada, eu preciso ir. Aí oro, vem na minha mente: vire à esquerda, não vá em frente não, tem bandido lá na frente, vire à esquerda. Aí
me dá aquela vontade de virar à esquerda. Eu disse, eu nunca virei à esquerda aqui, eu vou virar agora, vou agora. Mas nem sei que foi o Espírito que sugeriu. Foi resposta da prece. Sugeriu, virei à esquerda, escapei dos bandidos, né? Funciona assim, eles sugerem a gente. Aquela vontade maior que dá, se deu dúvida, olhe de novo. Vem logo e sai à vontade. Mas teve um caso interessante, de um rapaz que perdeu o mesmo voo 447 e se atrasou também, porque não foram um só, mais de 10 pessoas perderam aquele voo por atraso, e eram pessoas que não precisavam de desencarnar daquela maneira, não tinha aquele karma, porque quando um grupo de pessoas, vamos imaginar, em 2, 3 encarnações atrás, tenham se reunido, e aquele grupo cometeu esse erro, de afogar outras pessoas, e agora eles têm um karma coletivo, uma culpa conjunta, é preciso todos eles juntos morrerem afogados juntos, para a culpa se exaurir ali. Então não basta um só morrer afogado, tem que todos morrer daquele dia, juntos. Isso é karma coletivo, resgate coletivo. Então, esse cidadão não tinha esse resgate, e ele então chegou no aeroporto, e o avião já estava decolando, ele chegou mais atrasado ainda que o outro, e ele chateado, olhou o avião, perdi esta porcaria, tomara que essa merda caia. Não é que ele falou isso? Falou bem desse jeito, tomara que essa merda caia. E não é que o avião caiu? Aí pronto. Aí ele passou a não dormir mais, porque ele pensou, meu Deus, eu desejei que o avião caísse, ainda falei um palavrão, e o avião caiu. Ele ficou sentindo culpa, não dormia mais. Procurou um psiquiatra, o psiquiatra não entende nada de alma, só entende de cérebro, como funciona o cérebro, aí dá-lhe remédio para ele, mas não conseguiu. Depois de 1 ano, com esse sentimento de culpa, eu fui o culpado, eu desejei. Ora, desejar que avião caia, não cai não, por desejo, senão eu tinha desejado tirar a Dilma há mais tempo, e não tinha conseguido, certo? Então, não é desejar, não resolve não. Você pode dizer, tomara que esse avião caia, que o avião não vai cair não, praga não cai assim não, só se tiver o karma. E ele não sabia disso, e o dirigente do Centro Espírita no Rio de Janeiro disse, não, você pode desejar 1000 coisas para alguém, e esse alguém não tendo o que passar, não passa. Então praga, pega ou não pega? Calma, praga pode pegar pela culpa da pessoa, ela pode sim induzir por uma praga. Por exemplo, um pai foi no Rio de Janeiro dar conselhos por filho, você está bebendo demais, você está se embriagando, está destruindo a sua vida. Só que o pai deu o conselho, chamou a atenção do filho na frente de um grupo de estivadores, e o filho era estivador. Aí o filho, querendo se parecer importante, perdeu a paciência e deu um tapa no rosto do pai, bateu no pai. Aí o pai virou o rosto e disse, seu maldito, eu vim aqui te ajudar e você ainda tem coragem de me bater, que te criei? Deus vai te castigar, vai secar essa tua mão. O espírito André Luiz conta que em 2 anos a mão do estivador começou a secar. Foi praga de pai? Não, isso que pega é praga de mulher baixinha, de pai não pega. Ocorre o seguinte, não é a praga do pai, tá? Não é a praga do pai, é que o pai tinha autoridade sobre o filho, como todo pai tem, e o filho tem um sentimento de gratidão pelo pai, e o filho cometeu um erro grave, e a consciência do filho ficou gravemente ferida. Então o filho se culpou, cobrou de si mesmo, se autossugestionou, e a mão dele começou a secar. Para evitar isso, ele tinha de ter adquirido humildade e ido pedir perdão ao pai. Eu me equivoquei, papai, sem querer, me perdoe por favor. Por mais que o pai dissesse, não te perdoo, mas ele foi pedir perdão. Aí ele amenizando, e orasse muito, aí não aconteceria isso na mente dele. Então ele se autossugestionou, e realmente a mão dele veio a sentir o ressecamento diminuir de volume e perder as forças.
por causa daquele gesto que atingiu a alma dele, a mente dele. Praga pega sim, para as pessoas que têm culpa. Não é bem praga. Praga na verdade não pega. O que pega é mal olhado. Mas mal olhado pega em quê? Pega em bebês. Porque o bebê é inocente demais, não tem a devida proteção. Pega em animalzinho recém-nascido, como cachorrinhos. Pega em pintinhos de galinha. Você pega um pintinho e olha para o pintinho com os olhos. Tem gente que tem um olho tão maldoso que joga energia negativa e o bichinho fica até trêmulo. Isso acontece. Mas se alguém estiver próximo e orar ou impor as mãos sobre o bichinho, aplicar passes, não pega. Se o animal for de um dono que ore, não pega, porque a sintonia, a aura do protetor do animal não permite e não pega. Praga não pega. Pega se a pessoa tiver culpa, ela fica induzida, tá? Bênção também pega? Também não pega. Não adianta você fazer igual fez lá em Curitiba. Os padres em Curitiba, na igreja principal de Curitiba, colocavam filas de carros e carros na frente deles e eles ficavam jogando a água benta e benzendo para o carro fazer boa viagem. De nada adianta. Essas bênçãos não funcionam. O que funciona é o motorista do carro orar, pedir a Jesus, os integrantes da viagem orar. Isso que funciona. Mas desejo dos outros não funciona na nossa vida. Depende da nossa mente. Tudo depende da nossa mente, tá? Nosso tempo já está esgotado. Poderíamos continuar, mas antes de terminar, eu quero lembrar as pessoas que aqui a palavra de reconhecimento no Brasil, nós costumamos falar uma palavra para agradecer as outras. No mundo afora, existe 3 tipos de reconhecimento de um favor que nós recebemos. Nos Estados Unidos fala assim, thank you, né? Obrigado, ou seja, thank you. É um reconheço que você me ajudou, reconheço que você foi legal comigo. Então, thank you, não é? Tá. Na Itália fala gracias, ou seja, graças ao que você me fez. Na França também fala merci. Ou seja, uma mercê para você, um agradecimento a você. Já não é um reconhecimento, já é um agradecimento. Tá? Agora, na língua portuguesa, no Brasil, não. É mais profundo, já é o 3º nível de profundidade. Quer dizer, eu estou criando com você agora um vínculo de agradecimento que você me beneficiou. Por isso nós falamos muito obrigado. E eu digo muito obrigado por terem me ouvido.